Às 8h35, ainda sobre as questões relativas à decisão do Supremo Tribunal Federal. Surgiu mais uma questão aqui, algumas delas são técnicas, e aí a gente tem que recorrer ao pessoal que entende para explicar para nós que somos cidadãos leigos. O ministro Luiz Fux, embora tenha acompanhado o relator, isso aqui estou lendo para você, está no Migalhas, viu? Olha lá. O ministro Luiz Fux, embora tenha acompanhado o relator, sinalizou discordâncias. Ele iniciou seu voto dizendo que não se pode, de forma alguma, dizer que não ocorreu nada. Do outro lado, ele criticou a legislação que permite a um crime tentado ser caracterizado por um crime consumado. Aí nós recorremos, então pedimos aqui a gentileza do doutor em Direito, pela PUC de São Paulo, que é o doutor Ricardo Yamin. Doutor Yamin, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos. É um prazer estar podendo falar para vocês. Obrigado. Doutor Yamin, então explica para a gente o seguinte. O Fux da senhora criticou a legislação por permitir a um crime tentado por ser caracterizado como um crime consumado. Até então, a legislação entende isso como coisas diferentes, mudou? Como é que é, doutor Yamin? Então, o ministro Luiz Fux, ele está apegado aqui a um conceito muito clássico de direito penal, que fala que todo crime ele tem 4 passos para acontecer, que é a cogitação, um ato preparatório, um ato executório e a consumação. A consumação é o resultado, né? Quando eu atingo o resultado, eu consumo o crime. Se o crime ele é interrompido numa fase anterior, eu considero esse crime como tentado, não como consumido. Essa é a teoria clássica que o ministro Fux está apegado para criticar a legislação que introduz, né, na lei penal brasileira o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas aqui a gente tem que dar um passo atrás e entender o contexto e a natureza desse crime que foi tipificado pela lei, né? Diferente de outros crimes, o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático, tentativa de golpe, ele é um crime que, se consumado, né, se aqueles que querem dar o golpe dão o golpe, não tem mais volta, né? O dado o golpe, abolido o Estado, entramos num regime de exceção que não vai mais considerar aquela conduta como um golpe, como um crime. Então, esse é um crime específico que a gente tem que analisar conforme o contexto e que sim, deve se punir e deve se investigar a tentativa. Porque se consumado, acabou o regime democrático, acabou o Estado e aqueles que deram o golpe assumem o Estado e não vão mais, obviamente, se auto-investigar e se auto-punir. Quer dizer que, então, essa interpretação é especificamente para tentativas de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático. Isso, esses crimes estão numa lei específica, né? E o tipo penal que a gente fala, o que é a letra da lei, o que a lei entende como crime, é exatamente a tentativa. Então, é um dos únicos crimes no sistema brasileiro que considera tentativa como o crime em si. E para esse crime, a meu ver, faz sentido, porque é um crime que, se consumado, aboliu o Estado Democrático e aí aboliu tudo que a gente entende aqui por pilar de democracia e Constituição. Então, isso não se aplicaria, por exemplo, em outras situações triviais. Por exemplo, fulano tentou assaltar o banco, mas não conseguiu. Nesse caso, Ah, do seu exemplo, há punição para tentativa, mas ela não é tão grave igual a punição do crime como se ele fosse consumado, que é fulano entendi. tentou e conseguiu assaltar o banco. Se fulano tentou assaltar o banco e foi interrompido, né, não aconteceu a consumação, e para esse crime existe a consumação para que esteja a pena cheia, há uma pena menor pela tentativa. Doutora Amin, tem uma outra questão também curiosa que chama muito a atenção das pessoas que acompanharam ontem o, ao vivo, o país inteiro acompanhou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o seguinte, eles estavam decidindo se transformavam ou não os indiciados em réus.
Mas, pelo que eu andei acompanhando aqui, me parece o seguinte, eles entraram muito na questão do mérito. Quando você entra na questão do mérito, é uma forma de você antecipar qual é a sua decisão quando você for julgar, qual é a avaliação? É, aqui a gente tem uma linha muito tênue nesse momento processual onde o tribunal recebe a denúncia. Porque quando o tribunal faz essa primeira análise, analisa a peça do Ministério Público e verifica se estão lá presentes os requisitos ou não, o tribunal ele tem que analisar se minimamente estão presentes ali materialidade, que é se tem indícios de que houve o crime, e autoria de que se há indícios de que aquele crime que na visão minimamente ocorreu foi cometido por aquelas pessoas. E é natural que para você analisar essas questões, você tenha que já ter em mente entrado no mérito. Se você, se o ministro tem que analisar se há indício de materialidade, ele já mais ou menos viu ali o que aconteceu com base na investigação do Ministério Público. Então, o Supremo, quando ele recebe a denúncia, ele está convencido de que ali há indícios de que houve um crime de quem o cometeu. Agora, a diferença é que a instrução do processo, né, vão ser produzidas novas provas no Supremo e que os advogados e os réus levem o Supremo a entender por outro lado. Mas é natural que já haja ali uma antecipação singela do entendimento de que ali aconteceu alguma coisa e o Ministério Público conseguiu minimamente demonstrar isso com a força suficiente para que aqueles investigados se tornassem réus. Isso é uma verdade. Agora, as pessoas que acompanharam ontem, muita gente acompanhou, pode ter então a sensação de que eles já têm a sentença pronta. Eu creio que não, e não é dessa forma que, né, julgamentos em democracias funcionam. Agora o processo vai ser instruído, vão ser ouvidas testemunhas, podem ser produzidas novas provas, os réus vão ser ouvidos, e a decisão do Supremo tem que sair dessa nova instrução processual. Tudo que foi produzido até agora, os inquéritos, as investigações, são mais um elemento de prova que o Supremo vai ter que levar em consideração depois da instrução para julgar. Como advogado e como professor, eu quero crer que esse é o rito do julgamento que vai ser observado. Perfeito. Professor, muito obrigado por sua gentileza. Muito obrigado, bom dia a todos e ótimo programa. Muito obrigado. Professor Ricardo Yamin, doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Mais umas informações importantíssimas aí do que diz respeito, né? O que a gente poderia dizer? Extremamente importantes para a gente poder entender o processo que está acontecendo. Muito amplo, muito técnico, muito complicado. E como nós todos somos leigos, a gente vai recorrendo a um, a outro e aos poucos a gente vai entendendo e formando nossa própria opinião. Nós, como cidadão, temos o direito de formar qualquer tipo de opinião.